pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina eletiva sigaspegadas.com aqui pelo canal Educação. Então, eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Aqui na nossa disciplina, nós estamos tendo a possibilidade de conhecer um pouco mais da história do território em que nós vivemos. Por isso que a gente já analisou sobre a pré-história piauiense, né, brasileira e piauiense. A gente já estudou sobre a ocupação do continente americano, sobre os períodos pré-históricos, paleolítico, neolítico. Já estudamos sobre pinturas e gravuras rupestres aqui no Piauí. Já estudamos aqui também sobre patrimônio histórico material e imaterial. Já analisamos sobre as nossas danças, festas típicas, né, as nossas lendas, a nossa culinária, a nossa arquitetura. E na nossa aula de hoje a gente vai continuar desenvolvendo essa discussão sobre cultura. Na aula de hoje a gente vai falar sobre diversidade cultural dentro do Brasil, né? De que forma? Por que o Brasil ele é um país tão diversificado, com tantas etnias? Então, a gente vai desenvolver essa discussão na nossa aula de hoje, dia 24 de outubro. Então, bora lá. Olha, o objetivo da nossa aula é compreender, primeiramente, né, sobre o conceito de cultura e de diversidade cultural, entender qual é a relação que existe entre essa noção de diversidade e miscigenação do povo brasileiro, e também a gente vai conhecer aqui um sociólogo que é o Darcy Ribeiro, né, Darcy Ribeiro, em que ele fala justamente sobre a formação da identidade do povo brasileiro. Então, vai ser bem interessante. Vamos lá. Olha, primeiro, né, essa nossa aula aqui é a de número 23. Eu sempre estou aqui falando a vocês sobre o número da nossa aula, porque como a gente tem uma aula ao vivo, uma aula gravada, também é uma disciplina que a gente divide ali, né, junto com o professor de artes em linguagens. Então, é interessante que vocês consigam se situar sobre qual é a aula que nós estamos vendo aqui, ok? Então, bora lá, aula 23. Primeira coisa que a gente precisa esclarecer é sobre o que é cultura. Então, gente, a cultura, né, principalmente através de uma explicação sociológica, é tudo aquilo que resulta da criação humana. Então, por exemplo, quando a gente olha ainda lá para o período pré-histórico, lá no período paleolítico, como a bilis, Homo erectus, né, desenvolvendo, dominando o fogo, lascando uma pedra na outra, isso aí já era nossa cultura. Essa pedra que vira um instrumento de luta pela sobrevivência, em que mata o animal, em que se alimentam da carne, isso também é cultura. E essa cultura não para por aí, ela vai se desenvolvendo à medida que a espécie humana vai evoluindo. Então, cultura é tudo aquilo que resulta da criação do ser humano. São as nossas ideias, os nossos artefatos. Por isso eu falei da pedra, que é um artefato também que garantiu a sobrevivência da espécie humana. Cultura são os nossos costumes, são as nossas leis, são as nossas crenças morais, é o conhecimento que a gente tem, né? Tudo que vai sendo desenvolvido a partir do convívio social, gente. Tudo isso é cultura. Então, a gente já aprendeu aqui que a nossa língua, o nosso idioma é cultura, os nossos dialetos, a nossa arquitetura, a nossa culinária, as nossas leis, os nossos costumes, tudo isso é cultura. Né? Então, seja uma sociedade simples ou complexa, todas possuem uma forma de se expressar. Então, cultura também é a nossa forma de expressão, ou seja, é a forma como a gente pensa, como a gente age, como a gente sente. Né? Portanto, todo povo tem a sua própria cultura, o seu próprio modo de vida. Então, por exemplo, a gente nasceu no continente americano, na América do Sul, na América Latina,
no Brasil, falando português, na região Nordeste, isso aí vai impactar de forma direta a tua cultura, quem tu é, a formação da tua identidade. Agora, se eu tivesse nascido lá no continente asiático, na Tailândia, no Japão, eu seria diferente, eu teria opiniões diferentes, modo de sentir, de agir, de pensar completamente diferente. Então percebam que a nossa cultura ela tem uma relação direta também no local onde nós nos socializamos, onde a gente aprende as primeiras regras sociais. Né? Um outro ponto muito importante quando a gente fala em cultura é que não existe uma cultura superior ou inferior. Não existe uma cultura que seja melhor ou pior. Cada povo apresenta sua própria cultura. Né? Então, imagina que no Brasil, com a chegada do colonizador lá em 1500, no início do século XVI, com toda aquela visão de que a cultura da Europa ela era superior, a cultura indígena ela foi vista de uma forma negativa, como algo inferior. E não deveria ter sido, porque não existe isso. Cada povo apresenta a sua própria cultura. Beleza? Todo mundo entendeu? Vamos aqui passando. Bom, então a gente já entendeu a noção do que é cultura. Então, olha aí, o que é identidade cultural, gente? É um conceito das áreas da sociologia e da antropologia que indica a cultura em que o indivíduo está inserido. Né? Então, a cultura que a gente compartilha com os membros de um grupo. Então, são as nossas tradições, as nossas crenças. A gente nasceu no Brasil. Então, eu e você que está aqui assistindo essa aula agora, a gente fala a mesma língua, não é isso? A gente fala a mesma língua, a gente está inserido no mesmo sistema jurídico. Então, inclusive, nós temos uma Constituição Federal. A lei que se aplica para mim, ela deve se aplicar a você. Na teoria, a gente sabe que na prática é um pouco diferente devido às desigualdades sociais, raciais e econômicas, né, que assolam o nosso país. Mas na teoria é aquela ideia de que todos nós somos iguais. Nós estamos dentro de um país, a gente compartilha um território, a gente compartilha as crenças, as leis, os costumes, tá certo? Então, isso é identidade cultural, porque nós temos semelhanças. É claro, o Brasil é um país, gente, a gente fala que ele tem até uma dimensão continental, porque o Brasil, de fato, é um território muito grande. Dentro do Brasil, dá para a gente colocar vários países europeus, né? Porque a gente tem um território, de fato, muito grande e, por isso mesmo, a gente tem uma diversidade cultural imensa. Certo? Então, lembrando, né, a nossa identidade cultural é a nossa cultura que a gente compartilha aqui no Brasil. Então, a gente fala a mesma língua, mesmo que a gente tenha diferenças de uma região para outra, a gente também apresenta semelhanças, né? Então, existem alguns ditados, algumas histórias que qualquer pessoa no Brasil ela vai compartilhar. Mesmo ela tendo nascido no Norte, eu no Nordeste, você no Sul, outra pessoa no Centro-Oeste, nós iremos compartilhar a cultura que é ser brasileiro, ok? E, além disso, né, determinados fatores de identidade são decisivos para a nossa cultura, como, por exemplo, a nossa história, a raça, a etnia, o idioma, as crenças religiosas, né? Alguma coisa a gente tem em comum quando a gente pensa em nacionalidade, quando a gente é brasileiro, né? Então, existe até aquela ideia, né? A gente tem brasileiro, brasileiras em qualquer lugar do mundo. E as pessoas se reconhecem, porque a gente tem uma cultura que é inata, a forma como a gente fala, né? Os nossos costumes, as nossas ideias, nós temos semelhanças. É claro, temos diferenças, mas temos a questão da cultura. E o idioma, gente, é a base de qualquer cultura. Então, daí a gente já tem semelhanças. Bom, mas vamos falar aqui da diversidade cultural dentro do Brasil, que é muito grande, né?
Então, quando eu falo diversidade cultural, é o conjunto de diferenças vividas por um amplo número de pessoas que podem estar em um mesmo país, em uma mesma cidade, e ainda assim manter características, crenças religiosas e costumes sociais completamente diferentes entre si. Então, a diversidade cultural ela é bem simples da gente entender. Por exemplo, o Brasil, nós temos 5 regiões: região Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nós temos semelhanças, porque afinal de contas nascemos no mesmo país, mas nós vamos ter diferenças dependendo da região que a gente nasce. Então, vamos analisar aqui só a região Nordeste, que nós temos 9 estados dentro do Nordeste. Nós temos semelhanças, é claro, mas a gente tem muitas diferenças, né? Então, por exemplo, o sotaque é muito diferente, né? Existe todo um preconceito regional, né, da galera dizer, Paraíba, quando fala do Nordeste, né? Gente, é uma galera que nunca nem estudou geografia, né? A Paraíba é apenas um estado dos 9 estados do Nordeste. Isso aí é simplesmente um preconceito regional mesmo, uma xenofobia. A gente sabe que a região Nordeste, ela sofre muito com isso, né? Então, a gente tem um sotaque diferente. O Piauí, a gente não tem o mesmo sotaque do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, do Rio Grande do Norte, da Paraíba. É diferente, gente. As nossas gírias, os nossos dialetos, a forma de se fazer a culinária, a comida, tudo isso também vai sendo diferente. Aqui mesmo dentro da região, aqui dentro do Piauí, quando a gente viaja mais ao sul, quando a gente está ali em Corrente, em Paulistana, a gente vê a diferença do sotaque em Bom Jesus, porque a galera tem um contato muito mais próximo da Bahia, muito mais próximo de Pernambuco, isso também vai impactando. Também tem diferenças. Então, a gente tem muitas diferenças até mesmo dentro de um mesmo estado. É natural, porque afinal de contas é um território muito grande, né? E a cultura do povo vai se formando também a partir do local onde nascem, ok? Bom, e tudo que permite, incentiva as diferenças dentro de uma mesma sociedade, né? Que propõe um papel democratizante de fato, para que a gente consiga viver dentro de uma sociedade que a diversidade ela seja respeitada. Né, que a gente tenha consciência da cultura dentro da região Nordeste, do Norte, do Sul. Inclusive, a nossa próxima aula, eu quero trazer aqui algumas diferenças, né, de cada região para a gente ter isso mais claro. E aí, o próprio nome diversidade é aquela ideia de que a gente precisa saber conviver com o que é diferente da gente. Não dá para a gente viver apenas com quem é espelho. Né? É claro, para mim seria muito legal. Eu, sinceramente, eu queria conviver só com quem pensa igual a mim, né? Só com quem tem os mesmos valores que eu. Eu queria conviver só com quem tem o mesmo posicionamento político que eu. Eu queria conviver apenas com as pessoas que eu acho legais, que eu me identifico. Seria o ideal, mas a vida, gente, a realidade não é assim. Na realidade, no cotidiano, a gente precisa conviver com as pessoas que também são diferentes da gente. Por isso que o nome é diversidade. As pessoas são diversas. As pessoas elas são múltiplas. Eu não consigo conviver apenas com quem pensa igual a mim. Não rola. Embora a gente aprenda lá na sociologia que é uma tendência do ser humano. É natural a gente querer conviver apenas com quem a gente pensa, né, da mesma forma. E é até interessante na sociologia, na psicologia, tem muita análises sobre reality show. Porque o que é um reality show, né? Inclusive, é um dos formatos de entretenimento no Brasil e do mundo dos que mais vende. Não é à toa que aqui no Brasil a gente tem programas de reality show que já duram 22 anos, né?
porque gera muito dinheiro, porque gera muita audiência. A galera gosta de dizer, eu não assisto. Deve assistir, porque se o Brasil, a gente tem um programa que dura 22 anos, é porque assiste, né? Gera audiência, gera dinheiro. E é o que a gente consegue perceber, né? Quando a gente tem ali um reality show, uma galera diferente presa dentro de uma casa, a própria produção, ela vai procurando pessoas que são diferentes, porque as diferenças, elas geram atrito. E o atrito vende, né, nesses programas. Então, a gente tem uma galera que é presa dentro de uma casa, que vão tentar ali sobreviver até chegar na final. O que acontece de cara para tu sobreviver? Tu vai formando alianças e tu só consegue formar aliança com pessoas que pensam igual a ti. Então, eu, Kelly, e tu que tá aí, Maria, a gente é best friends, a gente tem as mesmas ideias, a gente fica aliada e a gente pensa em eliminar o outro, que pensa diferente da gente. Dentro de um programa de televisão, isso é bacana, isso dá certo. Então, eu me alio contigo, a gente elimina com quem a gente não se identifica. Na vida real, dá para ser assim? Dá para que eu vá eliminando as pessoas que não pensam da mesma forma que eu? Claro que não, né, gente? Até eu vou eliminar como? Matando, eu vou ser presa. Eu vou eliminar como? Excluindo, rejeitando, discriminando, eu também estou cometendo um crime. Então, a ideia é que dentro da sociedade a gente consiga conviver com o outro, respeitar o outro, independentemente da sua religião, da sua cor, do seu posicionamento político, da sua condição econômica, da sua religião, da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero. Aí sim eu estou vivendo dentro, né, de uma diversidade. É por isso que a gente fala na ideia de uma democracia. Dentro de um país, as pessoas, elas são diferentes. Elas têm histórias de vida diferentes. Eu preciso saber conviver. E para a convivência ela existir, eu preciso saber respeitar o outro. Bom, então muitos elementos simbólicos, né, são eleitos e associados a uma identidade, como, por exemplo, o futebol no Brasil, o tango na Argentina, dança no continente africano. E aí, gente, entra a questão dos estereótipos, né? O que é um estereótipo? É aquela ideia que quando a galera pensa no Brasil, por exemplo, o que a galera pensa? Que todo mundo no Brasil sabe jogar futebol, que o Brasil é o carnaval, é o samba, que o Brasil acaba, né, sendo resumida ao Rio de Janeiro. Isso é muito verdade, né? Aqui no canal Educação, a gente trabalha com um diretor de imagem que ele é do continente africano. E aí, uma vez, numa aula, eu estava falando sobre isso e ele mesmo falou, olha, antes de vir para o Brasil e de conhecer o Brasil, o que a gente acabava conhecendo era o Brasil Rio de Janeiro, o Brasil São Paulo, e ele falou que, no máximo, Fortaleza aqui no Nordeste, né? No Ceará. E aí, mais uma vez, me fez refletir sobre isso, sobre os estereótipos, em que a gente vê que o estereótipo do Brasil é o quê? Tá no Brasil, sabe jogar futebol, né? Tá no Brasil, com certeza só ouve samba. Tá no Nordeste, só ouve forró. Não é verdade, né, gente? Nós somos múltiplos, nós somos diversos, nós temos uma cultura muito rica. A música no Brasil, ela não se resume a samba. A música no Brasil, a gente tem rock, a gente tem rap, tem hip hop, tem reggae, tem trap, tem o que mais? Tem forró, tem sertanejo. A gente tem uma infinidade de manifestações artísticas, né? Então, no Brasil não existe só o futebol, existe a natação, existe o handebol, futsal, o vôlei também, né? É uma referência à seleção brasileira de vôlei no Brasil. Então, não tem como. Não dá para a gente restringir um país inteiro a um único estereótipo. É da mesma forma que aqui no desenho, né?
Não dá para a gente poder resumir o chinês apenas a pessoa que tem um cabelão na trança, que tem a roupa, esse estilo de roupa e que está comendo aqui o espetinho de cachorro, né? Claro, come carne de cachorro na Ásia, em alguns países, mas será que todo mundo come a carne de cachorro? Não. Né? Então, o Brasil é uma referência no churrasco. Se eu sou vegetariana, eu não vou comer churrasco, e mesmo assim eu continuo sendo brasileira. Então, a gente precisa quebrar esses estereótipos, né? Da mesma forma que o francês. Será que a pessoa que é francesa, ela anda com a roupinha listrada, ela anda com o chapéuzinho ali contemplando o mundo e com o pão debaixo do braço? Claro que não, são estereótipos, é a forma como a gente vê o outro e é apenas o nosso olhar. Não dá para a gente olhar para a cultura do outro com o nosso olho aqui da nossa cultura brasileira, né? Isso geralmente gera muito esse conflito quando eu falo aqui da carne de cachorro, né? Porque quando a gente fala que a galera na Ásia come espetinho do escorpião, do grilo, né, gafanhoto, come a carne de cachorro, é claro, existe, né? Não é, eu tô andando na rua, tô vendo um cachorrinho, vou matar e levar para comer em casa. Não, não é assim que rola. Mas existe toda uma legislação e que é permitido, né? O consumo da carne em alguns países do continente asiático e também do continente africano. Mas é uma questão também cultural, gente. Da mesma forma que na Índia a galera não come a carne bovina, não é todo mundo também. Mas as pessoas que seguem à risca todos os princípios da religião budista não vai comer a carne bovina porque é uma carne sagrada. Da mesma forma que eles olham para o Brasil e diz, como que a galera no Brasil consegue comer uma carne de boi? É uma questão cultural. É apenas isso. É uma questão cultural e a gente precisa também saber fazer essa divisão, tá certo? Então, é muito importante a gente quebrar, né, esses estereótipos, porque senão a gente fica apenas se reduzindo. Até porque no Brasil a gente tem uma diversidade cultural muito grande. A gente tem uma extensão territorial muito grande, né? Por isso, gente, muitas vezes dentro do Brasil é mais barato a gente viajar para a América Latina, para vocês terem uma ideia, do que eu ir lá no Acre. Que eu já pesquisei, inclusive essa semana eu estava fazendo uma pesquisa de passagem de avião, e para ir para o Acre hoje é uns R$ 8.000 de passagem de avião para tu chegar no Acre. Sendo que para tu ir para uma Argentina, talvez tu gaste uns 2.000 ou R$ 1.000. A gente tem promoção o tempo inteiro para ir, para viajar pela América do Sul, mas dentro do Brasil não, porque é um território muito grande, falta também a noção da gente visitar e conhecer a nossa própria cultura, né, gente? Então, dentro do Brasil, é por isso que a gente tem essa diversidade, porque a formação do povo brasileiro, quando a gente olha lá para o território brasileiro, em 1500, no início do século XVI, a gente aprende como que ocorreu a formação da identidade do povo brasileiro, né? Em que a gente teve o quem? O nativo indígena, que é a base da nossa cultura, depois vem o africano, mais de 6 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil no sistema de escravidão, e ainda vem o europeu colonizador. Então, a gente fala que a gente teve essa junção da etnia indígena, da africana e do colonizador europeu. Então, indígena, negra e branca, dentro de um mesmo território. E a gente acabou tendo essa mistura das etnias, né? Isso é um conteúdo que a gente estuda muito na sociologia e eu não posso deixar de fazer um recorte social. Porque quando a gente estuda a miscigenação do povo brasileiro, é justamente a ideia de que indígenas e negros e brancos,
todos se relacionavam aqui no Brasil e aí iam gerando uma miscigenação. Mas a gente precisa levar em consideração que essa miscigenação ela ocorreu também porque mulheres negras e indígenas eram violentadas e engravidavam do colonizador e pariam essas crianças miscigenadas, né, gente? É muito importante fazer esse recorte social. Porque quando a gente fala na sociologia brasileira, nomes que são referência, como Gilberto Freire, por exemplo, na Casa Grande de Senzala, um dos seus livros de maior referência, e ele analisa a questão da miscigenação, ele não lembra, né, de falar sobre estupro que ocorria entre mulheres negras e indígenas, né, através do colonizador. Então, não tem como, a gente precisa fazer um recorte, né? E aí, dentro dessa cultura aqui no Brasil, a gente tem essa cultura, essa herança cultural indígena que é muito forte, né? O uso de rede, eu tenho certeza que você que está, pelo menos aqui no Piauí, que está assistindo essa aula agora, você tem uma rede na sua casa. Né? É uma cultura, gente. Mesmo que eu, Kelly, não tenha o hábito de dormir em rede, mas tem rede na minha casa. Que a gente pensa a rede para viajar, a rede para botar no terraço. Tem essa cultura, não é? A gente também tem a cultura do milho. Milho no Piauí vira cuscuz, vira farinha, vira mingau, vira bolo, vira pamonha, vira inúmeras refeições, né? Ainda mais dentro de uma região que a gente tem uma desigualdade social tão grande, muitas vezes aquele cuscuz é a única refeição que uma família inteira vai ter no dia, né? Então é a base de sustento, de fato, na região Nordeste. A gente tem a cultura da mandioca, do guaraná, dos frutos nativos, né? O emprego das ervas medicinais, a técnica de fabricação de canoa, os instrumentos musicais através da madeira, a queimada das roças, a gente queima a roça, né, o terreno para poder fazer o plantio até hoje. Inclusive, fica aqui uma observação, a gente está no período do BR-Obró, né? Então, no BR-Obró, a gente tem um grande número de queimadas, porque é no período que a galera queima o solo, né, para se preparar para a próxima plantação, e muitas vezes essa queima ela sai de controle, né? Então é muito importante aí também uma observação que a gente precisa fazer. Mas essa cultura de queimar o solo para preparar o solo para a agricultura é herança indígena. Então, a gente tem uma herança indígena muito forte dentro do nosso território. Até o que a gente fala, muitas palavras que a gente fala é origem indígena, certo? Bom, então, para a gente fechar aqui o nosso conteúdo, a gente precisa falar dessa ideia de formação da identidade do povo brasileiro. Nas próximas aulas, eu ainda vou falar sobre isso aqui, tá bom? Então, olha aqui, por que o Brasil é um país com diversidade cultural, gente? E aí a gente vai conhecer o Darcy Ribeiro, que é um antropólogo, sociólogo brasileiro, né? Ele é chamado como um dos intérpretes do Brasil. Ele escreveu um livro sobre a diversidade cultural brasileira. É um livro complexo que tenta entender por qual motivo o Brasil se tornou o que é, mas ele também celebra a nossa diversidade cultural. Aí na tela vocês estão vendo, né, o Darcy Ribeiro. Bom, aqui, né, ele já está aí, percebo, né, que ele está mais jovenzito. Então, em 1995, o Darcy Ribeiro publicou seu último livro, que é O Povo Brasileiro, que talvez seja a sua obra mais ampla e completa sobre a formação da identidade do povo brasileiro. Em 17 de fevereiro de 97, infelizmente ele morreu na cidade de Brasília em decorrência de complicações de um câncer. Né? E aqui o povo brasileiro e a formação e o sentido do Brasil, em que de fato ele vai analisar a nossa identidade. Então, o autor, né, o Darcy Ribeiro, ele não aceita uma fórmula pronta, né, gente?
que apenas afirma que o Brasil é resultado da mistura de indígenas com povos africanos e europeus. Segundo Darcy Ribeiro, o Brasil agrupou na sua formação colonial 5 grandes eixos culturais, né? E que só deles a gente já tem uma grande diversidade. Então, Darcy Ribeiro, ele extrapola, ele vai muito além daquela ideia que a miscigenação e a diversidade no Brasil é apenas baseada na ideia de que existe o indígena, o negro e o branco. Então, para ele, a gente tem o Brasil crioulo, que é da área litorânea, principalmente no norte, vai até o Rio de Janeiro, com bastante influência da cultura africana, que também é muito diversa, porque a gente está falando de um continente inteiro, né? Foram mais de 6 milhões de africanos trazidos à força para o Brasil e foram colocados na escravidão em um sistema de extrema violência e que, como a gente aprendeu, né, os quilombos no Brasil eram um local de resistência, de luta dessa população. Bom, então a gente também tem, então ele fala do Brasil crioulo, ele fala do Brasil sertanejo, que é no interior do Nordeste, onde predomina a caatinga, né, o sertão brasileiro. O Brasil caboclo, que é predominante na região norte, com forte presença de culturas indígenas. Também o Brasil caipira, com uma predominância nas regiões sudeste e centro-oeste. E o Brasil sulino, com predominância de miscigenação mameluca e grande influência europeia e indígena, né? Então, aqui a teoria do Darcy Ribeiro ela é interessante porque ele vai muito além, né, de toda aquela ideia de que o Brasil é o indígena, o africano e o europeu. Né? Então, vai muito além. Por isso mesmo que o Brasil acaba se tornando um país tão diverso. Bom, no entanto, né, aí tem um detalhe, a formação do povo brasileiro foi fruto de um processo violento, gente. E claro que foi, porque nós estudamos aqui colonização, tanto do Brasil, né, e também aqui no Piauí, que ocorreu a partir ali mais ou menos da metade do século XVII. E a gente aprendeu que a colonização, ela de fato foi um processo muito violento, porque a colonização do Brasil foi um sistema em que se pensava apenas em explorar, em fazer a retirada dos nossos recursos naturais, né? Então, a gente teve primeiro a retirada do pau-brasil, depois a exploração da cana-de-açúcar, depois a exploração do ouro, a exploração do café, a exploração das drogas do sertão, né? Também dos recursos da região norte. Então, ao longo da história brasileira, o Brasil ele foi extremamente explorado. Então, é um sistema de violência, até porque o indígena também foi colocado no trabalho forçado, escravista, depois mais de 350 anos de escravidão, um território muito baseado na corrupção, que aí já é uma outra teoria que eu também vou analisar com vocês, né, com todas essas mulheres sendo violentadas. Então, não dá para a gente dizer que foi uma colonização pacífica, né? Completamente o contrário, foi uma colonização muito violenta. Então, por exemplo, né, como os africanos, como eu falei, foi uma galera arrancada, sequestrada do continente africano, forçados a trabalhar como escravos, né, gente? Proibidos de falar a sua própria língua, proibidos de exercitar a sua própria religiosidade. Então, o africano ele chegou ao Brasil e teve a sua identidade negada, marginalizada, né? E aí, para o Darcy Ribeiro, a contribuição da cultura negra para a identidade brasileira, ela estaria principalmente no plano ideológico, na força física, nas crenças religiosas, na música, na gastronomia, porque esse africano ele tentou sobreviver dentro desse território de alguma maneira. Inclusive, a gente viu que o próprio quilombo, né, era uma forma de fugir da violência da escravidão e de poder praticar a sua própria cultura.
Em relação ao povo indígena, também um processo de muita violência, porque foram proibidos de praticarem a sua cultura, foram proibidos de falarem a sua língua, de praticar os seus rituais religiosos e também de manter a sua própria luta pela sobrevivência. Né? Por isso mesmo que a gente fala que os povos indígenas foram devastados, exterminados no Brasil. Nós temos dados de que com a chegada do europeu em 1500, existia uma média de 6 milhões de indígenas vivendo no Brasil, né, espalhados por todo o território de acordo com a sua língua. E no IBGE de 2010, a gente não tem nem 900 mil. Vamos esperar agora o IBGE de 2022, né, porque o IBGE ele faz uma análise geral a cada 10 anos. Em 2020 deveria ter sido feito, mas a gente estava na pandemia, não tinha como os recenseadores ir para a rua, mas agora está sendo feito, já passaram na minha casa. Inclusive, gente, recebam, respondam as perguntas, né? Eu sei que a galera acaba tendo muito medo devido à criminalidade no Brasil ser muito grande, mas os recenseadores do IBGE, a galera tem uma identificação aqui no peito, né? Abaixo do ombro. Tem lá um QR Code, tu pode apontar a tua câmera do teu celular, ver quem é aquela galera, tem um nome, tem identificação, para tu realmente saber que é uma pessoa segura, né? E sem falar que o IBGE, quando ele vai fazer pesquisa, ele não pergunta CPF, não pergunta RG, não pede nenhum dado bancário, tá certo? Só faz perguntas muito mais aleatórias, como, por exemplo, qual a tua idade, qual a tua instrução escolar, se alguém na tua família morreu recentemente, deixa eu ver, se alguém nasceu, se tu tem acesso à educação, à saúde, qual é a tua opinião em relação à segurança? É muito mais subjetivo, tá bom? E aí eu coloquei aqui uma observação, quando a gente vê que a formação do povo brasileiro foi fruto de um processo violento, porque ocorreu um ciclo de abusos sexuais de mulheres negras e indígenas, né, que justamente é o que marcou os primeiros núcleos, os primeiros casos de miscigenação no Brasil. E é claro que isso não pode ser normalizado. Bom, e aí a pergunta é: qual a importância, então, da diversidade cultural no Brasil, gente? O primeiro e mais importante argumento a favor da diversidade cultural brasileira é em relação à nossa própria cultura, né? Ela só é o que ela é hoje por conta de todo o processo histórico que nós vivemos, né, gente? E o segundo ponto, né, o segundo e mais forte argumento é em relação ao respeito e da tolerância cultural, porque nós temos uma cultura muito vasta e a gente precisa lidar com o diferente, que foi justamente o que eu comentei lá no início da nossa aula, né? Que a gente precisa desenvolver a nossa tolerância. E eu nem gosto dessa palavra. Sinceramente, tolerância é o ato de que eu te tolero. Eu não tenho que te tolerar, eu tenho que te respeitar. Te respeitar independentemente da tua cor, da tua condição econômica, da tua etnia, da tua nacionalidade, da tua religião, da tua orientação sexual, da tua identidade de gênero. E aí, quando eu penso que o Brasil é um dos países que mais mata a população LGBTQIA+, é o que mais mata pessoas negras, né? O Brasil, gente, é o segundo país mais negro do mundo fora da África. O primeiro país mais negro do mundo é a Nigéria, que está dentro do continente africano. E o segundo país mais negro do mundo é o Brasil. E é o país que também mais mata pessoas negras. De acordo com o mapa da violência, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil mata um jovem negro a cada 25 minutos. No final dessa aula, 2 pessoas negras vão estar mortas no Brasil. Isso não é normal, gente. Certo? Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso, sobre toda a consequência desses 350 anos de escravidão, esse racismo estrutural. Então, por que eu estou citando aqui as fontes? Porque aqui
História é uma ciência, não é nada da minha cabeça, não é nada de achismo, é pesquisa científica e é preciso defender, justamente num país em que o povo agora nem sequer na ciência a galera está querendo acreditar mais. Então, eu, enquanto professor, enquanto uma pessoa que tive uma formação acadêmica, eu preciso defender a ciência, né? E você que está assistindo essa aula também precisa. Afinal de contas, é para tu ter um conhecimento científico que tu tá dentro da escola também, né? Então, a cultura, a gente tem desde 2002 o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, né, gente? Tá lá na Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Então, precisa ser respeitada, é a história, é a luta pela sobrevivência de um povo, tá certo? Então, olha, qualquer pessoa deverá poder expressar-se, criar e difundir suas obras na língua que desejar. Né? Qualquer pessoa tem direito a uma educação, a uma formação de qualidade, que respeite plenamente a sua identidade cultural. Qualquer pessoa deve poder participar da vida cultural que escolha e exercer as suas próprias práticas culturais. Isso aqui está na Unesco desde 2002. Certo? Então, nós estamos aqui agora chegando ao final da nossa aula. Nós temos aqui atividades sobre o conteúdo. Eu sempre deixo o gabarito lá no final, lembrando que essas atividades, eu só coloquei 2 questões, elas valem a tua frequência também. Ok? Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. A gente se encontra na nossa próxima aula, em que a gente vai continuar discutindo sobre a identidade do povo brasileiro. Ok? Então, beijos e até mais.